perguntar o que vocês quiserem. E hoje eu venho nessa live pedir desculpa também por eu ter posto várias outras mensagens no meu status dizendo que não seria na minha live. Conseguimos e vai ser, e está sendo aqui no nosso Instagram, no meu Instagram, @fmfernandinha. Então, podem entrando, sejam bem-vindos e daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live sobre ansiedade. Então, vamos entrando, vamos fazer parte desse bate-papo. Deixa eu falar um pouquinho com o pessoal. Nosso psicólogo já está aqui. Erlane Ventura, Marilyn Maia Freire, Jorge Lucas, Andrei, Teodoro, Ete Freire, Camille. Olá para vocês. E você que ainda não entrou, pode entrar. Fique à vontade. Já vamos começar com o nosso bate-papo, gente. Só esperem um pouquinho que já vamos começar. Franklin, fala, meu amor. Saudade. E aí, gente, como está sendo a semana? Se você quiser contar alguma coisa, pode contar aqui nos comentários. Podem fazer comentários. Bom? E todos são bem-vindos. Então, vamos nessa. Vamos começar o nosso bate-papo. Olá. Olá, Fernanda. Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora, Graças a nossa tarde vai ficar muito mais agradável com esse bate-papo que nós iremos ter hoje. Vai sim. Afinal, o que é ansiedade? Explica pra gente. Ansiedade, a gente vai falar da forma mais objetiva e clara, né? Nada de termos muito técnicos para poder todo mundo entender. O que é ansiedade? Ansiedade, ela é uma preocupação excessiva, intensa. Então, a pessoa que sofre do transtorno de ansiedade, ele está sempre preocupado com o que vai acontecer. Então, a preocupação está sempre com o que vai acontecer e não com o que está acontecendo. Porque é normal a gente ter ansiedade, todos nós passamos por momentos de ansiedade. Então, eu acho que seria bem interessante a gente estar fazendo essa diferença já de início. Ter ansiedade é normal para nós. Então, por exemplo, eu fico ansiosa porque vou fazer uma prova. Eu estou ansiosa porque eu vou fazer uma entrevista de emprego, né? Vou fazer o Enem. Então, mesmo com toda essa questão da pandemia, com tudo que está acontecendo no nosso país hoje, mas tem muitas pessoas ainda que estão se preparando e devem se preparar, porque isso vai passar, isso vai acabar. Vai chegar uma hora que tudo isso vai acabar. Então, a gente tem que começar a se preparar para isso. Então, por exemplo, eu vou fazer o Enem. Então, na véspera, existe aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, aquelas borboletas no estômago, né, que a gente costuma dizer. Então, isso é normal. Por quê? Porque faz parte da nossa vida. Agora, a ansiedade, ela se torna uma doença quando isso passa a fazer parte da minha vida em todas as situações e isso vem atrapalhar a nossa vida diária. Então, o exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é assim: existem pessoas que, quando têm o transtorno de ansiedade, eles recusam uma promoção de emprego por não por não se sentir preparado para isso. Uma outra situação que a gente pode dar: pessoas que têm um grande temor de falar em público.
Então, são pessoas que têm esse transtorno. Então, o transtorno de ansiedade é essa preocupação excessiva. É quando isso tudo atrapalha a minha vida, a minha rotina. Ficou claro para a gente poder começar a entender bem o que é a ansiedade, o transtorno de ansiedade? Sim, ficou bem claro. E então, começamos com o nosso tema, né? O tema Sim. de hoje é ansiedade, com a nossa psicóloga. Pode falar teu nome? Deixa eu me apresentar. Eu sou Erlane Ventura, eu sou psicóloga, perita, especialista do trânsito há 20 anos, então é uma bandeira que eu levanto na minha carreira e na minha vida pessoal, é a educação no trânsito. Então eu sou psicóloga, perita, especialista do trânsito há 20 anos, trabalho com avaliações psicológicas, né? Trabalho no consultório com a terapia cognitiva comportamental, que a gente vai estar abordando aqui na questão do tratamento para o transtorno de ansiedade, e sou palestrante também. Mãe, esposa, dona de casa, todos os papéis que a gente consegue exercer da melhor forma possível. Isso aí, tá certo. Ansiedade é uma doença? Sim, a ansiedade é uma doença, é o transtorno de ansiedade, ele é uma doença. Então a gente, como eu falei agora no começo, a gente precisa ter clara essa diferença entre o que é ansiedade e o que é estar ansioso, porque o transtorno de ansiedade, ela é uma doença e que vale a pena a gente ressaltar aqui, Fernanda, que já acomete mais de 264 milhões de pessoas. Então a gente tem um número muito grande de pessoas que sofrem com o transtorno de ansiedade. E uma outra coisa também que é legal a gente falar aqui, que antes mesmo dessa pandemia ela desembarcar no nosso país, infelizmente chegar para nós aqui no Brasil, dados da Organização Mundial da Saúde já dizia que o nosso país é o mais ansioso do mundo. Então, antes mesmo de toda essa pandemia acontecer, a gente já tinha dados da Organização Mundial da Saúde dizendo isso, que nós somos o país mais ansioso do mundo. Prestou atenção? Não é do Brasil. Nós somos o país mais ansioso do mundo todo. Então, para você ver quão sério é essa questão do transtorno de ansiedade, né? Então, e um tema muito falado hoje, justamente nessa pandemia, né? E eu quero já agradecer você e ao mesmo tempo te parabenizar por ter feito esse convite, por ter partido de você essa necessidade de a gente estar tentando alcançar um número maior de pessoas e ajudar. Deixar bem claro, porque tem muitas pessoas que já estão assim, eu estou tendo crise de ansiedade, eu estou já desenvolvendo algum transtorno, então a gente precisa ter muita cautela com isso, principalmente com rótulos, tá bom? Então, vamos deixar bem claro que transtorno de ansiedade é uma doença, sim, e uma doença que atrapalha relações familiares, o emprego, as relações de interpessoal, né? A questão relacionamento também com as pessoas. Então, a transtorno de ansiedade, ela é uma doença. Não é uma moda, não é nada disso. É uma doença que precisa ser tratada com seriedade. Sim, é preocupante, sim. E eu que agradeço a senhora por ter aceitado fazer essa live para a gente. E é sempre bom falar um pouco sobre a ansiedade, porque o nível de pessoas ansiosas é muito grande. Então, é necessário falar um pouco sobre isso, porque às vezes nem todo mundo sabe o que se passa com eles mesmos. E aí acho que vale a pena a gente falar da questão do estresse, que foi uma dos temas também que a gente colocou aqui para poder estar falando. Então acho que vale a pena a gente estar pegando a questão do estresse. Por quê? Porque nessa pandemia o estresse ele já aumentou 65%.
Então, só nesse período que nós estamos aí já completando 2 meses de isolamento social, o estresse ele já aumentou 65%. Então, percebam, muitas das vezes o que está acontecendo conosco, com a maioria das pessoas, quem está nos ouvindo, nos assistindo nessa hora, pode ser justamente isso. Houve um aumento do estresse. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual a diferença que eu tenho entre eu estar estressada e eu estar ansiosa? Qual a diferença entre o estresse e a ansiedade? O estresse, ele é justamente focado no presente, em coisas externas. Então, por exemplo, nós estamos estressados porque não estamos podendo ir à academia, não estamos tendo a nossa vida social ativa como nós tínhamos, não estamos podendo fazer as coisas que nós fazíamos normalmente no cotidiano nosso. Então, isso tem gerado um estresse. Então, o estresse são causas externas, são coisas que acontecem no presente. A ansiedade, o transtorno de ansiedade são o quê? São emoções internas, ok? É o meu estado emocional interno. Então, são preocupações com o quê? Lembra que eu falei no começo do nosso vídeo aqui? São preocupações em situações futuras que ainda não aconteceu. Então, o que pode estar acontecendo, e nós temos pesquisa falando que aumentou 65% o estresse, aí eu concordo que nós temos hoje muitas pessoas que estão ficando estressadas por causa do isolamento social, mas eu acho que vale a pena a gente estar falando aqui que se faz necessário nesse momento, não é? Então, nós temos a Organização Mundial da Saúde, nós temos toda a saúde hoje dizendo que a gente precisa estar nos isolando socialmente nesse momento. E isso para o ser humano é muito difícil. Por quê? Porque nós somos seres o quê? Sociáveis. O brasileiro, principalmente, né, tem essa necessidade de estar abraçando, de estar beijando. O toque, né, faz muita falta, aquele abraço, né, está nos fazendo muita falta. Então, isso tem gerado um estresse maior. Fernanda, quando você quiser me cortar, você faça, por favor, porque eu falo muito e gosto de falar. Então, você pode intervir, por favor. Tá bom, mas é verdade sim, né? As pessoas, vamos dizer que o brasileiro gosta, o ser humano, né? Gosta muito sim de abraçar o outro, de ter aquele contato com a pessoa, de poder dar o beijo no rosto, poder apertar a mão. Então, assim, é muito importante isso e as pessoas estão sentindo uma falta enorme também disso, né? Eu gostaria de perguntar também se a ansiedade está sempre associada a mal-estar, falta de ar e temor pela morte. De vez em quando eu estou olhando algumas coisas aqui porque eu não quero esquecer. Então, eu fiz muitas anotações para poder não esquecer, que eu acho que vale muito a pena a gente estar passando para todos aqueles que estão nos ouvindo nessa hora. Então, quando a gente fala de ansiedade, o que acontece? O nosso cérebro, ele nos equipa de vários mecanismos de defesa. E aí, o primeiro mecanismo de defesa, quando a gente fala de ansiedade, qual que é? A fuga, fugir. E aí, se eu tento fugir de uma situação, quais vão ser os sintomas que vão me apresentar? Fadiga, não é? Sudorese, porque quando você quer se esquivar de qualquer situação, as primeiras reações químicas que o seu corpo começa a transmitir, a dar, o que é? É aquela questão de fadiga, a sudorese, não é? A tensão muscular. Então você vê assim, você escuta o relato, né? Muitas das pessoas dizerem assim, nossa, eu estou muito tensa, né? Eu estou sentindo dores pelo meu corpo. São dores mesmo que as pessoas sentem, né? Então, toda essa tensão muscular. Por quê? Porque o meu cérebro, ele está me dando um sinal de quê? De alerta, para eu poder fugir. Então, quando eu estou com a minha crise de ansiedade, estou naquele momento de crise de ansiedade, o meu sentimento maior é o quê? É de fugir, é de fuga. Pera, como é que eu vou sair dessa situação? E aí tem os sintomas, né,
que a gente já conhece: palpitações, sudorese, tensão muscular. Em alguns casos, a questão do vômito. Em alguns casos mais graves, nós temos pessoas que chegam a ter problemas estomacais, intestinais, entende? Só, Fernanda, que vale a pena a gente ressaltar sempre: às vezes a gente passa por alguma situação dessa, mas isso não é sempre. Então, a questão da crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade, a gente precisa ter cuidado que quando é que eu começo a ligar aquele sinalzinho de alerta de que alguma coisa está errada comigo? É justamente quando isso começa a acontecer o quê? Repetidas vezes, tá? Então, eu acho que vale muito a pena a gente diferenciar, porque eu, enquanto psicóloga, eu detesto rótulos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os rótulos. Então, é muito perigoso eu começar a falar assim: eu já estou desenvolvendo uma crise de ansiedade. Não. Você pode estar desenvolvendo um estresse, uma resposta o quê? Momentânea, repentina, de uma situação que não está legal para todo mundo. E vale a pena dizer também que está todo mundo na mesma situação. Aí alguém que está nos assistindo pode perguntar assim: Fernanda, tu está passando por essa numa boa? Irlane, você está passando por essa? A Irlane está tirando de letra. A Irlane é psicóloga, tem todas as técnicas, tem todos os aparatos para poder passar por isso. Não, tem dia que a gente também dá uma vontade de chutar o pau da barraca, enche a paciência da gente. Então, a gente precisa ter cuidado com os rótulos, tá bom? Sim, com certeza. Eu acredito que todos estão passando por momentos difíceis. Uns que conseguem se controlar mais e outros que conseguem se controlar menos. Então, eu acredito que estamos todos realmente no mesmo barco, tentando passar por essa pandemia sem nenhum problema e também tentando manter a cabeça mais tranquila, a cabeça mais centrada para conseguir, né, passar por essa pandemia. Mas tem umas pessoas que são um pouco mais difíceis para centrar, né? Colocar a cabeça mais no lugar. Por que isso? Deixa eu só complementar isso que você está falando. Por que isso? Isso é legal você estar falando, é muito importante você estar abordando dessa forma. Sabe por quê, Fernanda? Porque o ser humano, muitas pessoas já estavam vindo numa batida muito forte, muito acelerada, e nós nunca falamos de saúde mental, tanto em saúde mental, como nós vínhamos falando desde o ano passado. Desde o ano passado, do meio de julho, agosto para cá, que nós começamos a fazer uma campanha excessiva sobre a questão da saúde mental. Então, já vinha acontecendo o quê? De muitas pessoas já estarem adoecendo, só que não tinha noção disso. E com essa questão dessa pandemia, de todo mundo em casa, todo mundo isolado, sem poder fazer muita coisa, isso só veio o quê? Aflorar. Entende? Então, assim, uns vão passar melhor? Vão. Outros vão adoecer? Vão. Você quer um exemplo? A minha sogra fez 75 anos há pouco tempo. Vamos falar de pessoas próximas da gente para as pessoas entenderem como que as coisas acontecem real, ok? A minha sogra fez 75 anos agora há pouco tempo. A minha sogra deu uma surtada. Deu uma desequilibrada quando começou a questão do isolamento social e da Covid. Por que ela começou a associar? De que ela iria ter o Covid e que ela iria morrer de Covid. Então, você está entendendo? Muitas pessoas vão passar numa boa, mas muitas pessoas, infelizmente, vão adoecer, vão precisar se tratar, vão precisar estar ouvindo essa live que nós estamos fazendo aqui hoje para poder tentar passar da melhor maneira possível. Sim, eu concordo. Eu também conheço pessoas que, com essa pandemia, estão tendo muitos problemas,
por conta dessa pandemia, por achar que o coronavírus eles podem pegar de qualquer jeito, né? Mesmo estando protegidos, mas mesmo assim eles podem pegar. Então é bem complicado, sim, para as pessoas que já têm essa vida já de ansiedade, essa vida já com alguns problemas anteriores, e por isso que só aguça mais, né? Está com a Franciele aqui, ó, Franciele Barbosa, sim. Você consegue ver, está dizendo, ó, eu também tive isso no início. Então, muitas pessoas, no início dessa quarentena, começou a ter alguma crise de estar ansioso. Não ter a crise de ansiedade, mas estar ansioso, de estar estressado. Nós vamos estar falando aqui mais para frente da nossa live o que a gente pode estar fazendo, né? Criando uma rotina, né? O que a gente pode estar fazendo para poder melhorar essa questão dessa ansiedade. Mas vamos lá, Fernanda. Sim. Toca você. Aqui nos comentários também está perguntando o que é TGA. Sim, o TAG é o transtorno generalizado de ansiedade generalizada. Então pensa, se a crise de ansiedade já é uma coisa difícil, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é, vamos dizer assim, vou explicar da forma mais sutil possível. Ela é como se fosse um jogo, ela é a fase mais difícil desse transtorno de ansiedade. Entende? Deu para ficar claro o que é o TAG? É justamente o que? Essa ansiedade generalizada, excessiva. É o estágio mais alto do transtorno de ansiedade. Ok? E com isso, o que precisa ser feito para resolver esse TAG? Vamos lá. Para toda a questão, qualquer transtorno, né? Seja ele de ansiedade, seja ele transtornos de bipolaridade, depressão, entre outros. Uma questão que vale a pena a gente ressaltar aqui também, que o transtorno de ansiedade, se ele não for tratado, ele pode vir se tornar o quê? Uma depressão. Então perceba que a gente precisa ter cuidado de estar sempre tendo contato com a gente. Um dos vídeos que eu fiz dessa quarentena, eu falava sobre isso, a questão do autoconhecimento. Ninguém melhor do que você se conhece. Concorda comigo? Ninguém melhor do que a Fernanda se conhece. Ninguém melhor do que a Irlane se conhece. Então, é necessário que a gente esteja fazendo, principalmente nesse momento de quarentena, o quê? Um autoconhecimento. Parar, dar uma relaxada, pensar assim, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Eu estou sentindo coisas que antes eu não sentia. Então aí vale a gente estar falando assim, quando que eu preciso procurar ajuda? Quando que eu sei a hora certa de fazer terapia? Então, a hora certa de fazer terapia é quando eu tenho um problema na minha vida e não sei mais como lidar com ele. É quando eu tenho um problema na minha vida que está atrapalhando a minha vida, a minha rotina. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela estava conversando comigo ontem e ela trabalha numa casa de saúde. E ela disse para mim que está começando a desenvolver uma ansiedade. E o que está acontecendo com ela? Ela pega 5 horas da tarde. Quando vai aproximando o horário dela ir trabalhar, ela começa a sentir dor de cabeça, aquela dor no estômago, sabe? O que são isso? São sinais. O cérebro está enviando aquele sinal de que, tem alguma coisa aí que não tá legal, não tá te fazendo bem. Então, esse é o momento de eu procurar ajuda. E quando a gente fala de ajuda, de buscar terapia, é quando eu não consigo mais lidar com aquela situação. Entende? É quando chega ao ponto de eu pensar assim, eu não sei mais como lidar com isso. Eu não estou conseguindo funcionar. Então aí é o momento de se buscar. E aí como é que eu faço para poder buscar um psicólogo? Eu preciso passar por um médico? Não.
Existem profissionais, existem pessoas que primeiramente vão a um neurologista, a um psiquiatra. E aí o psiquiatra faz o encaminhamento para um psicólogo, porque na maioria das vezes o transtorno de ansiedade ele é tratado tanto com a medicação e com a terapia. Vale a pena a gente ressaltar aqui, pessoal, não se automedique, por favor. É um outro dado também da Organização da Saúde que a gente tem agora trazendo de alerta, dizendo que muitas pessoas estão se automedicando. É muito perigoso. Então, se você está passando por algum problema, não começa a tomar aqueles remedinhos famosos, que nós não vamos citar os nomes aqui, mas as pessoas sabem, aqueles famosos remedinhos, não se automedique sozinho. Então, procure a ajuda de um profissional. Procure um psicólogo. Vale a pena falar também que tem muitos profissionais que estão fazendo atendimento online. Tanto os profissionais com os seus pacientes e alguns profissionais que no começo da pandemia abriram um trabalho de atendimento online gratuito. Eu fiz atendimento online gratuito para os profissionais diretamente envolvidos nessa enfrentamento do Covid. Tá? Então vale muito a pena a gente ressaltar isso. Não se automedique. Quando você vê que está passando por uma situação que não está mais conseguindo lidar com ela, não está conseguindo funcionar, busque a ajuda de um profissional. Então você pode buscar um psiquiatra, você pode estar indo ao psicólogo, e aí a gente tem a terapia cognitiva comportamental, que ela é aceitável, né, para 71% dos casos. Então, a terapia cognitiva comportamental hoje, ela tem sido muito eficaz para o transtorno de ansiedade. Sim, a primeira coisa é não se medicar e também procurar uma ajuda, né? Sim. Se tiver qualquer problema, é procurar uma ajuda. E vamos falar uma coisa aqui, vamos tirar o estigma. Você está falando de Cordeiro, né, Fernanda? Isso. Cordeiro. Eu sou de Santo Antônio de Pádua, mas eu estou numa cidade menor. Eu moro numa cidade ao lado de Santo Antônio de Pádua. Eu moro em Aperibé. Eu sou nascida, criada no Rio, e alguns até ter percebido por esse puxar de S. Então, eu moro há 20 anos aqui, mas trabalho em Pádua, né? E até 15 anos atrás, tinha-se esse estigma de que psicólogo é médico para louco. Não, psicólogo não é médico para louco, tá? Vamos acabar com esse estigma. Outra coisa, não é vergonha procurar ajuda. Não é vergonha você chegar e dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu vi alguém escreveu aqui, ó, Sérgio Rodrigo apareceu aqui, meu vizinho aqui de Aperibé. Um beijo, Rodrigo, beijo para vocês, muitas saudades de vocês. Então, o que acontece? Psicólogo não é médico de louco. Então, vamos derrubar esse estigma. Isso já acabou bastante, Fernanda. Graças a Deus, a gente já conseguiu diminuir bastante esse estigma de que psicólogo é médico para doido. Graças a Deus que acabou com isso, né? Porque eu acho normal fazer sessões com psicólogo e é muito bom. É uma coisa boa, onde você pode conversar, onde você pode... E realmente ali na conversa você está até se tratando. Então, não é nada de doido, é só mesmo para estar ali, o psicólogo está ali para te ajudar. Sim, porque o psicólogo, ele tem, só para completar o que você falou, sim, o psicólogo ele vai ter uma escuta diferente. Não é uma conversa com qualquer amigo, com qualquer pessoa, né? O psicólogo, ele tem uma escuta diferenciada, né? Ele tem um olhar diferente para aquela situação que você está trazendo. Então, vale a pena fazer terapia, é muito bom, né? Quem faz super recomenda, né? É uma questão de se autoconhecer, de melhorar a situação. E só para a gente terminar esse tema, quando você procura ajuda do tratamento psicológico, metade do caminho já foi dado. Muitas das vezes a gente tem os pacientes que chegam até a gente e falam assim, eu já não sei mais o que fazer. Eu falei, sabe? Aí eles, como que eu sei? Eu falei,
tanto sabe que já deu o primeiro passo. Então, esse primeiro passo de procurar ajuda já é meio caminho andado. Vale muito a pena. Sim, é verdade. E maneiro que tem uma pessoa aqui, ó, Jadson, underline desenhos, que ele está dizendo que ele confessa que está precisando de ajuda mesmo. Então, eu acho que isso já é um grande caminho. E eu falo para o Jadson que ele, então, já que ele está precisando de ajuda, então que ele procure, sim, uma pessoa, né, um médico, uma psicóloga, né, que possa ajudar ele. Né? Eu gostaria de perguntar para a senhora se a ansiedade é uma doença psicológica. Desculpa. Aonde está a senhora que eu não vi? Cadê a senhora? Repete novamente, Fernanda, por favor. Estou brincando com você. Repete para mim a pergunta. Ansiedade é uma doença psicológica? Sim, é um transtorno, né? É um transtorno psicológico. Então, a gente precisa deixar muito claro que quem sofre de transtorno de ansiedade tem um sofrimento enorme, enorme. É muito difícil lidar com o transtorno de ansiedade, porque a pessoa fica... O que acontece quando você tem o transtorno de ansiedade? Muitas pessoas têm a dificuldade de entender a questão das doenças emocionais. A depressão, principalmente, algumas pessoas não conseguem entender assim: caramba, é frescura, né? É falta do que fazer. Não, vamos parar com isso. Ansiedade, depressão, nenhum transtorno, ele é frescura, ele é falta do que fazer. Pelo contrário, se vocês não sabem, quem passa por um transtorno, por um problema emocional, ele trabalha muito, ele briga muito para poder mudar toda essa questão. Só que ele não consegue fazer sozinho. Então é fácil a gente entender. Se eu não consigo fazer alguma coisa sozinho, o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda. Ajuda, não é? Se eu não consigo fazer alguma coisa da minha casa, eu não peço ajuda ao meu marido, eu não peço ajuda para minha filha. A mesma coisa quando a gente fala da questão emocional. Então, pessoal, vamos mudar essa fala, vamos abrir os nossos olhos, vamos mudar esse olhar que muitas pessoas têm de preconceito em relação às pessoas que sofrem com algum transtorno, porque não é frescura, não é falta do que fazer, e essas pessoas brigam. De louça para lavar, né? Isso, não é falta para lavar, não é falta de Deus, porque muitas das vezes essa pessoa tem uma fé enorme, né? Seja no Deus, seja em qualquer coisa que seja a religião dela, a gente não vai entrar nesse mérito, mas ela tem uma fé. Então, não é nada disso, é um sofrimento que só quem sabe, quem já passou por isso, sabe o que está se falando. Então, eu acho que como a gente está falando de ansiedade e já falamos também de outros transtornos aqui, vamos ter um olhar diferente para essas pessoas que sofrem. Pessoal, o mundo já tem pessoas demais para poder julgar. A gente não precisa de mais dedo apontando para nada. É a hora que essa pandemia sirva para poder mudar o conceito de muitas pessoas que estão aí para poder julgar. Ninguém tem direito de jogar pedra no telhado de ninguém, porque o telhado de todo mundo é de vidro, cara. É de vidro, seu telhado não é de ferro. E eu sinto muito lhe informar que em algum momento da sua vida você vai sim precisar de ajuda. E não vai se assustar que com a pessoa que você mais criticou, mais subestimou, é que vai te entender. E sabe por quê? Porque ela já passou por isso e entende o que você está sentindo. Então vamos levantar essa bandeira, né? Acho que vale a pena. Nós estamos com um grupo, um número bom aqui de pessoas, 26 pessoas, né, Fernanda? Sim. Então, vamos levantar essa bandeira, vamos sair daqui hoje, né, colocando nas nossas redes sociais. Chega de preconceito, chega de pessoas apontando o dedo e criticando o tempo todo. Eu tenho conversado muito isso aqui com a minha família. Essa pandemia, toda a situação difícil que a gente está passando, tem que
valer para alguma coisa, Fernanda. Tem que fazer as pessoas tomarem noção do que realmente está acontecendo no mundo, ok? Vamos lá, Fernanda. Primeiramente também, amar o próximo também, né? Sim. Porque tá faltando o amor ao próximo. Tá faltando amor, tá faltando empatia. É uma palavrinha também que a gente tem falado muito, empatia. Então vamos fazer assim, ó. Eu ensino muito isso para minha filha aqui em casa. Menos reclamação e mais agradecimentos. Vamos reclamar mais, vamos reclamar menos e vamos agradecer mais. Porque tá difícil para todo mundo, mas existem pessoas que estão em situações muito pior do que a gente está vivendo. Às vezes a minha filha fica aqui reclamando porque a gente põe poder lavar a louça depois que almoça. Essa semana eu falava com ela, falei, minha filha, não faça isso. Dê graças a Deus que você está lavando louça porque você acabou de comer. Existem muitas pessoas nesse momento que gostariam de estar lavando uma louça e não estão porque não têm o que comer. Então, vamos levantar essa bandeira. Chega de preconceito, chega de julgamentos. Ninguém é dono da verdade, pessoal. Ninguém. Ninguém é dono da verdade. Nós estamos aqui para poder aprender e para nos tornar pessoas melhores, não piores. Não vale a pena. Sim, com certeza. Me identifico com a maioria dos sintomas, mas não me sinto doente. É uma frase que que muitas pessoas falam e por quê? Por que essa pessoa não se sente doente? Porque o transtorno de ansiedade, como eu falei aqui no começo, ele tem muitos sintomas parecidos com outros transtornos. Então, ou não. Lembra que eu falei aqui a questão do estresse? Então, muitas das vezes a gente está estressado e sente o quê? Sente a palpitação, sente aquela sudorese, né? Aquela sensação de que o coração chega até aqui na garganta e a gente tem que voltar com ele. Então, é o que a gente falou aqui no começo. A gente precisa ter noção do que realmente está acontecendo. Peraí, eu tenho todos os sintomas, mas que sintomas? Sintomas de quê? Né? Ou eu estou passando por um momento. Lembra que nós falamos do estresse principalmente? Nós demos a diferença do estresse e da ansiedade. Então, olha só, o estresse são coisas o quê? Externas, coisas presentes. Então, tem alguma coisa no momento que está acontecendo externamente que está me estressando, não está me deixando legal. Mas isso não quer dizer que eu estou tendo os mesmos sintomas de uma crise de ansiedade e estou sofrendo de um transtorno de ansiedade. Entende? Então, essa questão das pessoas confundirem esses sintomas é aquilo que eu falei no começo. Vale a pena a gente repetir. Vamos repetir quantas vezes for possível, poder tirar a dúvida das pessoas. O que acontece? A gente muitas das vezes confunde os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso é a coisa mais normal e mais natural do mundo. E por que confunde? Porque a emoção, você consegue tocar a emoção, mas você sabe que está sentindo. Então, por isso que é tão difícil essa questão de separar do que eu estou sentindo ou que eu possa ter alguma coisa. Sim, com certeza. Crianças também podem sofrer de ansiedade? Sim, crianças também. Principalmente nessa geração que a gente vive hoje, que é a geração chamada alfa. Já ouviu falar dessa geração chamada geração alfa? O que é isso? É a geração que nasceu de 2010 para cá. Então, essa geraçãozinha aí que surgiu, está nascendo de 2010 para cá, é conhecida como a geração alfa. O que acontece com as crianças hoje? Elas já chegam ao mundo conectadas. Você vê criança com 1 aninho, já com o celular na mão, com um tablet na mão. Então, as crianças hoje já estão vindo ao mundo conectadas, já apressadas, avançadas, né? A gente costuma rir e brincar, dizer que daqui mais uns dias elas vão estar o quê? Nascendo com dente, andando e falando. É verdade. Porque você não vê mais criança. Eu tenho 45 anos de idade, ok? Um broto de garota, só 45 anos de idade, correto?
Tá As crianças de hoje já nascem tudo com o olho aqui, aberto. As crianças antigamente levavam um mês para poder abrir os olhos. As mães deixavam dentro de um quarto escuro, não podia ver a luz do dia, sem estímulo nenhum. Hoje não. Hoje está totalmente o contrário. As crianças já estão nascendo com o quê? Muito estímulo. É difícil você fazer elas fecharem os olhos, ficarem quietinhas e dormir. É isso que tem acontecido. Então, crianças também sofrem sim com transtornos de ansiedade. E quando é que eu sei que isso acontece? Aí a gente vai ter aquela criança que vai apresentar problema na hora de ir para a escola, começar a ir para a escola. A gente vai começar a ver aquela criança que, quando está na escola, começa a apresentar algum problema de relacionamento com os colegas, né? Então, são várias coisas que a criança vai dar sinal, mas vale a pena repetir, pessoal, não é esporadicamente, isso tem que vir, né, numa sequência de acontecimento, não aconteceu uma vez ou outra e eu rotular, volto a falar. Vamos ter cuidado com rótulos, principalmente com crianças. Não vamos rotular. É muito ruim a gente rotular alguém. É muito ruim eu rotular a Irlane, que a Irlane é isso, a Irlane é aquilo. A hiperatividade é uma coisa que é moda, né? Todo mundo quer rotular uma criança que brinca, que é sapeca, que é ativa como hiperativa. Então, vamos ter cuidado com os rótulos. E criança, sim, pode apresentar transtornos de ansiedade também, infelizmente. Não estão imunes. Sim. Tem uma pergunta aqui nos comentários. Deixa eu achar aqui. Aqui está assim: como amenizar a situação nessa quarentena, sendo que não tem como procurar ajuda psicológica no momento? Quem foi que mandou a pergunta? Você consegue dizer aí o nome? Foi o Jadson. Jadson, tem muitos profissionais que estão fazendo atendimento online gratuito. Então, se você dá uma pesquisada, né, for numa rede social e entrar lá e jogar profissionais que estão apresentando esse trabalho agora, você vai encontrar. Então, ninguém está fazendo atendimento presencial. Eu, pelo menos, até essa questão dessa pandemia dar uma amenizada, eu não estou com atendimento presencial, só online. Mas tem muitos profissionais que estão disponibilizando esse tratamento online gratuito. Então, se você, né, foi ele que disse aqui pra gente que está precisando de ajuda, não é, Fernanda? Isso, ele mesmo. Então, Jadson, você está precisando de ajuda, meu amigo? Essa é a hora. Então, entra lá, eu posso pesquisar depois também, a gente vai estar colocando alguns links também depois. Essa live vai ficar gravada, não vai? Sim. Então, aí depois a gente vai estar colocando, mandando alguns links depois para vocês, para estar vendo algum desses profissionais que estão disponibilizando essa terapia online, tá bom? Isso aí. Também tem mais uma pessoa que falou aqui, Eliane, só um minuto. Eliane João Miguel. Ela falou que o filho dela tem 8 anos e ele é muito ansioso. Pois é, Eliane, aí é aquilo que eu acabei de explicar. Até onde ele é ansioso ou até onde ele tem realmente está desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Criança com 8 anos, quando a gente fala de ansiedade em criança, muitas vezes a gente está falando dessa questão de pressa, né? De querer que tudo aconteça ao mesmo tempo. E aí a gente não vai entrar nessa questão, mas vale a pena também eu estar dando uma olhada nesse ambiente que essa criança está inserida, ok? Então, até onde essa criança está desenvolvendo uma ansiedade, porque ele tem os pais acelerados, né? Ele tem um ambiente de pessoas que, né, que tem essa questão mais de fazer as coisas acontecerem rápida, de não esperar pelo tempo. Então, esse
contexto também dessa criança, ele precisa estar sendo avaliado. Então, não tem como a gente diagnosticar, né? Nós seríamos levianas aqui cometendo esse erro. A gente não está aqui para isso. Mas a criança, principalmente, ela precisa estar vendo todo esse contexto, contexto familiar. Se ela já está na escola, ver esse contexto da escola, o que está acontecendo. Pode ser que alguma coisa esteja acontecendo que essa criança está desenvolvendo aí uma questão de ser mais ansiosa, ok? Mas vamos ter cuidado com o rótulo, por favor, principalmente com criança. Sim, com certeza. É possível curar da ansiedade com métodos alternativos como o esporte ou meditação? Isso é uma pergunta, essa é uma pergunta bem interessante. É possível todos esses métodos alternativos ajudar a me controlar, a controlar a minha ansiedade. Mas isso não vai me curar da ansiedade. Então, veja bem, a prática de exercício físico, ela é importante para todas as partes da vida da gente. Então, quando a gente fala de questão de saúde, a atividade física, ela é recomendada para todo mundo, né? Esse é um ponto. A alimentação saudável também é uma outra questão. A gente tem hoje, né, aí a gente vai ver a parte de nutrição, e eu tenho uma amiga que está aqui nos assistindo nessa live, a Fernanda Belgoni, ela está aqui com a gente, ela é nutricionista, e ela pode afirmar isso melhor para a gente aqui. Que hoje nós temos alimentos que favorecem, que ajudam nessa questão da ansiedade. Mas vejam bem, tudo isso vai me ajudar a controlar, tá bom? Mas não vai me curar dessa ansiedade. O que vai me curar dessa ansiedade é eu fazer terapia, eu ter um atendimento adequado que vai me ajudar a lidar. Então, quando eu entro numa terapia, quando eu entro no tratamento da ansiedade, transtornos de ansiedade, o que essa medicação, o que essa terapia vai me ajudar, ele vai me dar equipamentos, vai me dar técnicas para me ajudar a controlar essa ansiedade, a lidar com essa ansiedade. É o que a gente fala, vamos trazer a ansiedade para o nosso time. Entende isso? Então, assim, vamos colocar a ansiedade para jogar a nosso favor, no mesmo time que o nosso. Não vamos colocar a ansiedade para jogar contra nós, no time adversário. Então, aí a gente ressalta mais uma vez a questão de buscar uma ajuda especializada, com profissionais capacitados e especializados para poder nos ajudar nessa questão. Vale a pena a gente fazer um alerta aqui. Tome cuidado com charlatões, tá bom, pessoal? Tem muita gente aí oferecendo cura para muitas coisas, mas quem precisa ser curado mesmo são eles e não se curam. Então, vamos ter cuidado com isso, tá bom? Então, entendeu? Ficou bem claro, Fernanda? Sim. Então, a meditação é ótima. Nós temos uma técnica muito boa para controlar a ansiedade que se chama respiração diafragmática. O que é isso? Quando eu respiro, ok? O meu diafragma, ele empurra o meu abdômen. Então, quando ele empurra o meu abdômen, ele dá espaço, ele facilita o ar no meu pulmão. Então, a respiração diafragmática é justamente isso. Eu puxo pelo nariz e eu solto o ar pela boca. Eu puxo esse ar pelo nariz, eu expiro pelo nariz, eu inspiro pelo nariz, ok? Conto até 3 segundos e solto o ar. Isso se chama respiração diafragmática. O que acontece com isso? Quando eu faço essa técnica de respiração, nesse inspirar e respirar, percebe que quando eu puxo o ar, ele vem gelado, ele vem frio. Mas quando eu solto esse ar, ele não sai frio, ele sai quente. E aí oxigena
o meu cérebro e me ajuda a dar uma acalmada, me ajuda a dar uma estabilizada. Então percebam a necessidade de se ter um tratamento adequado para qualquer doença, por transtornos de ansiedade ainda mais, porque você vai começar a aprender. O profissional, o psicólogo, terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha essa questão, vai te ajudar a tudo isso, tá bom? Então, meditação, respiração, alimentação, exercícios físicos. Nós estamos na pandemia, alguém pode estar perguntando assim, mas como que eu vou conseguir fazer algum exercício? Um alongamento que seja, ok? O mínimo possível que a gente conseguir se exercitar já está valendo a pena para qualquer situação na nossa vida, principalmente nessa de agora. Sim, com certeza. É muito importante sim se exercitar, porque acho que dá mais uma animada, né? Tira um pouco solta a tensão. Adrenalina, né? A questão da adrenalina. Então, quando a gente falou muito aqui de estresse, de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de estresse principalmente, o nosso organismo ele libera um hormônio chamado cortisol. Esse cara aí, ele é o responsável pelo estresse. Então, quando eu fico muito estressado, o meu organismo, ele libera o cortisol, que faz eu ficar o quê? O meu hormônio sobe, fica elevado e o meu nível de estresse fica também ainda mais alto. Então, tudo tem uma resposta científica, né? E vale a pena a gente dizer que tudo está aqui, ó. Essa máquina aqui, ela é poderosa, mas ela é poderosa tanto para poder te ajudar, como também para poder te boicotar, para te derrubar. Então vamos usar a nossa mente a nosso favor, porque isso daqui comanda todo o resto, não é o contrário. E a gente está vivendo uma geração, não estou criticando porque amo academia, tá? Toda a vida malhei, continuo malhando, não vejo a hora de poder voltar para a academia. Não estou fazendo crítica, só estou fazendo só uma ressalva. A gente tem uma geração que está muito preocupada com o corpo, deixar o corpo bacana, bem na fita, saudável para sair bem na foto. Mas a mente está totalmente adoecida, está totalmente esquecida. Então vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado tanto com a nossa mente quanto com o nosso corpo, tá bom? Sim. A Gabriela, _Tássio, _Robade, ela perguntou se a ansiedade tem cura. A ansiedade tem como você aprender a lidar com ela. Foi o que a gente falou agora. Você vai lidar com a ansiedade. Desde o momento que você desenvolve a ansiedade, você vai ter essa ansiedade. Você vai lidar com ela o tempo todo. Só que aí é aquilo que a gente acabou de falar. O tratamento, as técnicas vão te ajudar a lidar com a ansiedade. Lembra que eu falei aqui? É trazer a ansiedade para jogar no nosso time. Então, como que isso acontece? Bem, se eu estou sentindo que eu vou desenvolver a ansiedade, que eu estou começando a ter ansiedade, né, que eu vou ter uma crise, então eu começo a ter técnicas, a ter condições de minimizar, diminuir e não necessariamente eu entrar numa crise. Ficou claro? Ok? Sim. Ok. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, se é possível, se o psicólogo pode passar antidepressivo. Muitas pessoas perguntam isso, né? Não, psicólogo não medica, tá? Então, aí vou voltar àquela parte, né, que a gente já falou aqui. Tome cuidado se você conhece algum psicólogo que diga que receita algum antidepressivo, ansiolítico, algum remédio para alguém, tá? Isso não existe. Quem medica, então quando a gente fala de qualquer tratamento psiquiátrico, né, neurológico, quem medica é neurologista, psiquiatra. Psicólogo não medica. Psicólogo tem técnicas, psicólogos têm todo
um trabalho para poder desenvolver de forma diferente da medicação. E aí, quando a gente fala do transtorno de ansiedade, a gente está dizendo que ele precisa tanto ser medicamentoso quanto a psicoterapia, tá bom? Então, quem medica é psiquiatra. É o profissional indicado. Então, se você está passando por algum transtorno de ansiedade, depressão, qualquer situação, procure um psiquiatra. Ele vai te medicar de acordo com aquilo que você está precisando. Por isso que a gente ressaltou aqui, o cuidado de se automedicar. Alguém foi, né? Eu tenho uma melhor amiga que foi, eu fui no psiquiatra e ele me indicou isso daqui. Foi ótimo. Sim, foi ótimo para ela. Não quer dizer que vai ser ótimo para você, porque quando a gente usa remédios controlados que não são receitados por um médico, principalmente para nós mesmos, o que acontece? Esse remédio ele faz efeito contrário. Então, para minha amiga ele funcionou, mas para mim ele pode fazer um desastre na minha vida e aí ninguém quer isso. Sim, com certeza. Doutora, nosso tempo está acabando. Já, Já passou muito rápido, né? Verdade. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui na live, ter falado um pouquinho sobre ansiedade e dizer também para as pessoas que entraram na nossa live que teremos outra live. A gente pode até fazer ansiedade parte 2, a gente pode combinar um outro dia, né? Porque é um assunto muito extenso. Com certeza, a gente pode fazer sim ansiedade parte 2. Parte 2. Nós não falamos do sono, né? Não deu tempo, né, Fernanda? Acho que valeria também a gente estar falando, né? Sim. Mas a gente pode sim pegar e fazer a outra live e falar mais um pouco sobre a ansiedade, porque a ansiedade tem bastante tópicos para falar ainda. Sim, mas acho que o bacana é que a gente conseguiu trazer as principais dúvidas que as pessoas têm, né? A questão de ansioso, ansiedade, estresse, ansiedade, se automedicar, como controlar, né? Como tratar. Sim. Eu acho que isso a gente conseguiu. Isso é verdade. Vamos tirar um print da tela para a gente tirar uma fotinha? Sim, vamos lá. Isso aí, bem lindas e bonitas. Pode tirar? Pode. Pronto. Foi? Então, foi. Então, muito obrigada. Gente, a gente vai marcar outra live e vamos colocar no Instagram, colocar no Face para dizer que dia que vai ser. Vai ser a continuação da ansiedade, parte 2. E vai ser... Vocês podem pegar e mandar mais mensagens, mandar mais comentário pra gente, que será tudo respondido. Qual é o seu contato? Isso eu ia falar. No meu Facebook profissional, @psicóloga Irlane Ventura, e no Instagram também, psicóloga Irlane Ventura, tá? Então, se alguém que tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira nos mandar, a gente vai estar aí auxiliando com certeza, tá? Eu agradeço você, Fernanda, agradeço a todos que participaram aqui, né? Eu vi aqui que entraram cunhados, amigos nossos conhecidos, um grande beijo para todos, né? E dizer que estamos com saudade, que se sintam, né, abraçados por todos nós. Com certeza. Beijão também para todos que entraram, meus amigos, pessoas que me conhecem. E para entrar, para assistir a nossa live. E obrigada a todos que entraram, tá bom? Beijo para todos. Beijo, doutora. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, muito obrigada por ter entrado na nossa live. Terá outra live, parte 2 da ansiedade. Então, pode entrar, ficar à vontade, a gente vai marcar o dia certinho e vamos colocar nas nossas redes sociais, falando qual dia que vai ser essa próxima live. Obrigada a todos. Tchau.